Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de História. Por favor, abra o livro na página 191. O título de hoje é O Transporte Aéreo. Sigam a leitura, por favor. O avião é um importante meio de transporte de cargas e pessoas. Por causa de sua velocidade, o avião reduziu o tempo gasto em uma viagem de média e longa distância. Por exemplo, uma viagem de carro entre as cidades de Florianópolis, Santa Catarina e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, dura mais ou menos 5 horas. De avião, a mesma viagem é feita em 30 minutos. Quando o primeiro avião levantou o voo, no início do século XX, ele tinha espaço para apenas uma pessoa, o piloto. Batizado de 14 bis, ele foi construído pelo brasileiro Alberto Santos Dumont e voou a uma altura de 2 metros, percorrendo uma distância de 60 metros em 7 segundos. Olha lá, o 14 bis. Ele voou pela primeira vez em 1906, em Paris, na França, mas seu inventor era brasileiro. Com o passar do tempo, os aviões ficaram maiores, mais modernos, mais velozes e passaram a voar muito mais alto. Tão alto que daqui de baixo, quando avistamos um avião, ele parece bem pequeno. Com todas essas mudanças, o avião se tornou o meio de transporte de mercadorias e pessoas mais veloz do mundo. Bom, tem aí uma sugestão de filminho para vocês, quem quiser assistir. É um filminho super legal também. Acho que vocês já devem ter assistido. Bom, agora nós vamos para a nossa página de exercícios, tá bom? Página 192, nós vamos fazer os exercícios da aula de hoje. Vamos lá, para casa. Número 1. Os portugueses foram os pioneiros nas navegações de longa distância. Cite os fatores que contribuíram para que eles saíssem na frente. Então, essas duas atividades aqui são de retomada das atividades que nós fizemos durante o capítulo, das atividades e dos conteúdos que nós trabalhamos durante o capítulo. Então, voltem à matéria onde está falando lá das grandes navegações e leiam os textos novamente para responder essas questões aí, tá bom? E número 2, as grandes navegações ajudaram a interligar diversas regiões do planeta. Aponte os impactos delas sobre a vida das pessoas daquele período e sobre a atividade comercial. Então, que impacto, gente, que teve isso aí na vida das pessoas? As grandes navegações, as pessoas indo de um lugar para outro, lugares distantes. Que impactos que teve sobre a vida das pessoas daquela época e sobre a atividade comercial também que acontecia naquela época. Vocês podem responder no caderno de história, tá bom? Vamos agora para as nossas atividades do ponto de chegada. No quadro a seguir estão representadas algumas das principais rotas utilizadas pelas pessoas no transporte de mercadorias. Indique o meio de transporte que pode ser utilizado em cada uma delas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar aqui o quadro, as palavrinhas, né, do quadro: caminhão, carro, navio, cavalo, avião, trem, barco e canoa, e vão encaixar aqui, ó, nos meios de transporte, tá? Por exemplo, transporte terrestre. Quais desses aqui que são terrestres? Aéreo. Quais desses meios de transporte que fazem rotas aéreas? E rotas marítimas e rotas fluviais, tá bom? Façam isso. Por hoje é só, crianças. Qualquer dúvida me chame, mas retomem os textos que a tia pediu sobre as grandes navegações para responder as questões do para casa, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.